Então, bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Mais um dia 6/7 de 2026, segunda-feira amarga aí para o povo brasileiro pela eliminação na Copa do Mundo, mas precisamos seguir em frente. Então, vamos às notícias de abertura de mercado, fechamento e abertura de mercado e os destaques da semana, tá? Bom, na agenda externa, inicia-se a semana com uma agenda mais esvaziada após o feriado prolongado lá nos Estados Unidos, né, e as atenções se voltam de forma gradual para a atividade de inflação por lá. Tá? No Brasil, tivemos dados, então, importantes, né, em relação à produção industrial, que teve uma retração em maio novamente. É, complicado. Nos últimos 12 meses, a produção industrial avançou apenas 0,4%. A indústria de transformação também acumula uma queda de 0,7% em 12 meses. E a indústria extrativa recuou 2,16% no mês, mas ainda tem uma alta de 6,8% acumulado no acumulado anual. Tá? Mesmo assim, são dados ruins, né, para a atividade econômica do nosso país. Nos mercados acionários, a gente teve o Ibovespa encerrando a sexta-feira com uma alta de 0,74% aos 174.070 pontos. E no exterior foram de avanços também, mas só com os mercados futuros, né? Estávamos fechados no mercado à vista nos Estados Unidos na sexta-feira. Para essa semana, o que tem maior relevância aqui no nosso Brasil é a divulgação das vendas no varejo de maio, depois da queda de 1%, 1,5% no mês passado. Esse dado passa a ser bastante importante para ver se houve alguma recuperação ou não. E o IPCA de junho, tá? Na sexta-feira também que acontece essa leitura, né? Que a gente vai ter de fato esse número. A leitura anterior foi de uma alta de 0,58%, estamos ali fora das metas de inflação do Banco Central. Inclusive, esse dado deve trazer mais visibilidade para os próximos passos da política monetária, que segue muito pressionada no Brasil. Tá? Vamos então ao dia de hoje. Os índices futuros operam em alta nos Estados Unidos. Movimento da semana passada muito positivo, o Dow Jones batendo recordes, inclusive. O desempenho é impulsionado também pelas ações de tecnologia, quem diria, né? O início da semana promete, inclusive, novos testes para as indústrias de inteligência artificial. As gigantes sul-coreanas do setor de semicondutores devem reportar os seus resultados, e isso também dá ali uma percepção para os investidores em relação à demanda por chips voltados para a inteligência artificial, tá? A atenção também se volta nos Estados Unidos para a ata do Fed na quarta-feira, tá bom? Dow Jones Futuro, então, 0,17, S&P Futuro 0,40 e Nasdaq Futuro 0,84. Lembrando que os futuros na sexta-feira nos Estados Unidos já estavam bastante positivos. Pode ser uma abertura bastante interessante nos mercados por lá. Europa, os mercados abriram em alta nessa segunda-feira, ampliando inclusive os ganhos na semana passada. Tem uma agenda intensa lá nessa semana. A região está também com foco nas vendas do varejo e o preço ao produtor, né, o preço ao produtor da União Europeia, tá? E dados de produção industrial da Alemanha também no mesmo período agora do mês passado, no caso. Estoque 600 0,22, Alemanha 0,37, Reino Unido 0,46, perdão, CAC na França 0,57 e Itália 0,51. Mercados na Ásia e no Pacífico, por sua vez, fecharam ali meio mistões, né, assim por se dizer, mas com certeza, e claro que realização de lucros também depois, antes, né, dos balanços corporativos. O pessoal está fazendo seu dinheirinho ali, já que não é uma surpresa
A bolsa da Coreia do Sul subiu quase 90% só esse ano, hein? O ano nem terminou. Taiwan subiu 62% e Japão subiu 37%. Então, os investidores fazendo ali aquele bom lucro, né, antes dos balanços, para não ter nenhuma surpresa e depois, evidentemente, fazer as suas alocações novamente. Bom, os números da Samsung devem agitar o mercado, eles saem amanhã. Analistas preveem um aumento de 18 vezes nos lucros, tá? E a fabricante mundial de chips também deve divulgar um lucro operacional de 86 milhões de won, né? Em dólar, isso daria 56 bilhões de dólares no segundo trimestre. Isso é uma estimativa, esses números a gente vai conferir amanhã. Xangai, então, 0,06, Japão 0,01 e Austrália 0,15, terreno negativo para essas bolsas no fechamento. Hong Kong 1,14 e Índia 0,74 no terreno positivo, tudo bem? Preços do petróleo em baixa novamente, agora por uma outra questão. Os países exportadores da OPEP+, concordaram em aumentar ainda mais a produção a partir de agosto, já não seria um problema ao excesso de petróleo agora, então eles ainda concordam em aumentar a produção e isso faz com que o preço do petróleo caia ainda mais. Ainda está alto, tá? Mas mesmo assim, enfim, né? As cotações do minério de ferro na China tiveram uma leve alta ali, puxada pela redução dos estoques nos portos chineses, mas nada que foi assim muito significativo. Teve também uma nova injeção de liquidez, dinheiro do Partido Comunista Chinês entrando ali na parte do minério, tá? Empresas, né, que compram minério, etc. Tive um estímulo do governo. Bom, petróleo Brent, então, 0,94 de queda aos 71 dólares e 44 centavos o barril. Minério de ferro negociado lá em Dalian fechou em 0,14% de alta, tá? E para finalizar, hoje um pouquinho mais curto aqui, compartilhando dados com vocês, Bitcoin opera agora 0,31 aos 62.946 dólares a unidade. O dólar está uma leve queda aqui, na verdade uma boa queda, né? 0,66 aos 5,16, ainda bastante alto, mas enfim, com uma quedinha. O índice do dólar está se valorizando 0,21, sinaliza que podemos ter o nosso dólar aqui mais desvalorizado no começo do pregão, e o EWZ também em futuros, né? O último fechamento dele lá na Bolsa Americana, que o EWZ é a Bolsa Brasileira, representada por um ETF, fechou com 0,73% de alta, o que pode, né, sinalizar uma abertura mais tranquila para a gente no dia de hoje, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Semana amarga aí para quem torce para o futebol e etc. Mas bora para frente, que é isso aí. O Brasil é muito maior do que um time de futebol. Se inscreva no canal, clica no like, deixa seu comentário, caixa de comentários, eu respondo a todos. Forte abraço a todos, bons negócios agora. E é isso aí. Bora lá. Tchau.